Esta é a terceira parte do Seminário de Filosofia Política. No capítulo 11, Montesquieu fala dos reis dos tempos heróicos gregos. Entre os gregos estabeleceu-se uma espécie de monarquia. Eram reis, sacerdotes ou juízes. Trata-se de uma das 5 espécies de monarquia de que fala Aristóteles. Os 3 poderes estavam divididos da seguinte maneira: o povo tinha o poder legislativo, o rei o executivo e também julgava. Os 3 poderes eram mal distribuídos. Não se descobria ainda que a função do príncipe era estabelecer juízes e não julgar. Os gregos não imaginavam a verdadeira distribuição dos 3 poderes no governo de um só. Só imaginavam no governo de vários e denominavam esse tipo de constituição de polícia. No capítulo 12, Montesquieu fala dos reis de Roma. O governo dos reis de Roma assemelhava-se com o dos reis gregos. O dos 5 primeiros reis, o de Sérvio Túlio e o de Tarquínio. A coroa era eletiva e durante os 5 primeiros reis cabia ao Senado a parte mais importante da eleição. Nomeava um magistrado extraído do seu corpo que elegia um rei. O Senado devia aprovar a eleição. A Constituição era monárquica, aristocrática e popular, e tal foi a harmonia do poder que não se viu nos primeiros reinados nem inveja nem disputa. Capítulo 12, segunda parte. Na época de Sérvio Túlio, a Constituição mudou. O Senado não participou de sua eleição. Ele se fez proclamar pelo povo, despojou-se dos julgamentos civis, reservando para si apenas os criminais. Assim, à medida que enfraquecia o poder real e a autoridade do Senado, aumentava o poder do povo. Tarquínio, ele usurpou o poder do povo, estabeleceu leis sem ele e fê-las mesmo contra ele. Teria reunido os 3 poderes em sua pessoa. Mas o povo lembrou-se por um momento que era legislador e Tarquínio deixou de existir. No capítulo 13, Montesquieu faz reflexões sobre o Estado romano após a expulsão dos reis. As famílias patrícias tiveram em todos os períodos grandes prerrogativas. Uma monarquia eletiva como a de Roma supõe necessariamente um corpo aristocrático poderoso. Os patrícios, os quais na época dos reis eram parte necessária da Constituição, se tornassem uma parte supérflua no tempo dos cônsules. O povo pôde rebaixá-los sem destruir a si próprio e mudar a Constituição sem corrompê-la. De 2 maneiras, um Estado pode transformar ou porque a Constituição se corrige ou porque ela se corrompe. Roma, após a expulsão dos reis, deveria ser uma democracia. O povo já possuía o poder legislativo, fora seu sufrágio unânime que expulsara os reis. A situação exigia, portanto, que Roma fosse uma democracia, e entretanto ela não o era. No capítulo 14, Montesquieu narra em Roma a mudança na organização dos poderes após a expulsão dos reis. 4 coisas principalmente obstaram a liberdade de Roma. Apenas os patrícios obtinham todos os empregos sagrados, políticos, civis e militares. Haviam-se atribuído ao consulado um poder exorbitante, ultrajava-se o povo. Foram esses 4 abusos que o povo corrigiu. O primeiro, corrigido, estabeleceu que existia uma magistratura, às quais os plebeus pudessem pretender, e obteve paulatinamente que o povo participaria de todas, exceto do entre-rei. Capítulo 14, segunda parte. O segundo motivo foi: o consulado foi decomposto e formaram-se diversas magistraturas. Criaram-se pretores com a função de julgar as questões privadas. Nomearam-se questores para julgar os crimes públicos. Estabeleceram-se edis aos quais se entregou a polícia. Criaram-se tesoureiros. Finalmente, pela criação de censores, retirou-se aos cônsules a parte do poder legislativo. O terceiro motivo: as leis sagradas estabeleceram tribunos que podiam a qualquer momento sustar os empreendimentos dos patrícios. O povo romano estava dividido em 3 maneiras: por centúrias, por cúrias e por tribos. Na primeira, os patrícios, os principais, os ricos, o senado, o que era quase a mesma coisa, possuíam quase toda a autoridade. Na segunda, tinham na menos, e na terceira ainda menos. Capítulo 14, terceira parte.
Na primeira, os patrícios, os principais, os ricos, o senado, que era quase a mesma coisa, possuíam quase toda a autoridade. Na segunda tinham menos e na terceira ainda menos. O povo todo estava distribuído em 193 centúrias. Eram os patrícios, portanto, nesta divisão, senhores dos sufrágios. Na divisão por cúrias, os patrícios não gozavam das mesmas vantagens. Ora, o povo procurou sempre fazer por cúrias as assembleias que se costumavam fazer por centúrias, e a fazer por tribo as assembleias que se fazia pelas cúrias, fato que transferiu os negócios das mãos dos patrícios para dos plebeus. Estabelecer em favor do povo as novas magistraturas de tribunos e de edias. O povo conseguiu que se reunissem por cúrias a fim de os nomear, e quando o seu poder foi consolidado, obteve que eles fossem nomeados numa assembleia por tribo.